Bom dia a todos e a todas, né? A gente está iniciando aqui a mostra de extensão, né, pelo campus Ipojuca, evento este promovido pela Proeste em parceria com os Campi. O evento está sendo gravado, se alguém tiver algo contra a gravação, por favor, se manifeste no chat. Não havendo manifestações contrárias, a gente dá início ao evento. Bom dia a todos e a todas, né? Fazer umas boas-vindas especial às nossas convidadas externas, né? A Bruna Salton, que representa aqui o IF Rio Grande do Sul, né, do CTA, que é o Centro de Tecnologia Assistiva, a professora Aida Ferreira, que é professora do Campus Recife, pesquisadora que também atua no desenvolvimento de tecnologias assistivas, né, a nossa diretora-geral do Campus Ipojuca, a professora Viviane Luci, né, que está aqui hoje, né, agraciando o evento, e a nossa professora e querida professora Ana Patrícia, pró-reitora de extensão, né, e representando o professor Zé Carlos, né, ela está na condição de substituto do professor Zé Carlos, então ela é a nossa magnífica reitora em exercício, né? Seja bem-vinda, professora Ana, assim como todas, né? Em nome da professora Viviana, eu agradeço a presença de todos os estudantes, bolsistas, voluntários, professores, orientadores e servidores que estão presentes no evento. Antes da gente começar a passar para falar da professora Viviane, eu vou passar um vídeo rapidamente, a gente não pode nunca deixar de ter a participação do nosso NAC, Núcleo de Arte e Cultura, que nos agraciou aqui com um vídeo, curto vídeo, mas que é sobre a temática do processo de inclusão social, né, que a gente pediu para a UNAC elaborar, e eles nos presenteou com esse presente que é bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente já iniciar pensando um pouco na temática da inclusão. Dessa vez estava tentando escrever algum livro. Sabe, livro de poesia que aquece o coração? Mas a verdade é só uma mulher preta e o tema é inclusão. E vai por mim. É muito difícil escrever algum povo quando em sua pele carrega 300 anos de escravização. Mas já que é preciso, eu tenho que te lembrar que é impossível pensar em inclusão sem promover a educação. E a educação é inclusiva. Não vem com essa história de turma especial. O apartheid nos mostrou que segregar está longe de ser o ideal. Queremos educação inclusiva, libertadora e transformadora, pois não queremos apenas aceitação. Lutamos por equidade porque somos e fazemos revolução. E tem muitos que dizem que inclusão é bobagem, que só uma meritocracia que se deve vencer. Mas, cara, não tem nem rampa na escola, como é que cadeirante vai alcançar você? Mas o melhor é que me dizem que queremos privilégios quando falam dos LGBTs. Mas a verdade é que não nos querem nas universidades, a menos que seja como tema dos seus TCCs. A minha utopia é que todos os preconceitos terminem nessa geração. Capacitismo não é aceitável, pessoa com deficiência não é aberração. É preciso humanizar os processos de educação, porque muito além do poder, a educação tem o dever de promover a inclusão. Ou você acha que cota é esmola, que pode se desculpar dizendo perdão, isso não é coisa da minha geração. Se por falta de sensibilidade você não consegue respeitar as pessoas, eu tenho que te lembrar que a inclusão também é garantida em Constituição. A inclusão acontece quando aprendemos com as diferenças de suas singularidades e não com as igualdades. Incluir significa abraçar diferenças, conviver com elas e aceitá-las. Não é somente deixar entrar, e sim dar boas-vindas e respeitar. Bem, minha gente, esse era o presente que o NAC nos enviou, né? Um vídeo curto, mas que bem
amplo aí na temática que a gente apresenta na mostra de extensão, né? Eu vou passar a palavra à professora Viviane, lembrando que após a palavra da professora Ana Patrícia, né, a gente começa a nossa mesa redonda, né, com Bruna e com Aida aqui para discutir um pouquinho desse recorte da inclusão social, que são vários braços, mas aí a gente trouxe a questão da tecnologia assistiva para a gente tentar fomentar no campus. Professora Viviane. Certo, bom dia a todos e todas. Gente, é sempre um prazer muito grande, né, participar dos eventos e realizar os eventos do Campus Ipojuca, os eventos de extensão, especialmente. O Campus Ipojuca ele tem, ao longo dos anos, evoluído bastante na questão das ações de extensão, né? Então, a gente hoje pode dizer que o Campus Ipojuca tem uma vocação para a realização de ações de extensão. Eu queria agradecer, como o professor Vitor falou, né, aos nossos servidores e estudantes extensionistas, sem os quais a gente não conseguiria realizar tantas ações. Vocês conseguem me ouvir? Sim, né? Porque o professor Edson colocou aqui sem som. Agradecer à professora Ana, né, que está aqui como representante da Pró-Reitoria de Extensão, mas também como pró-reitora em exercício. E agradecer às nossas convidadas, a professora Aida e a Bruna Salton. Agradecer também ao professor Vitor pela organização do evento e gerência da pasta de extensão do Campus Ipojuca. Gente, eu acho que o IFPE esse ano ele foi muito feliz na escolha do tema, né, na escolha do tema do evento. A questão da inclusão social sempre foi uma bandeira nossa, uma bandeira da instituição, e ela precisa se tornar uma bandeira da sociedade, né, nesse caminho aí, que é um caminho longo que a gente tem para combater a exclusão social, né, que é provocada por tantos motivos banais, tantos preconceitos sem sentido, né. Também acho que o Campus Ipojuca conseguiu aí casar bastante a questão social com a questão tecnológica, né. Nosso campus é um campus tecnológico, então juntou aí a questão do uso da tecnologia, da informática, da eletrônica, da automação aplicada à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, parabéns ao professor Vitor aí por ter feito esse link. Gente, só para ilustrar um pouquinho, né, coincidentemente ontem eu estava vendo algumas postagens e eu nem estava procurando nada, mas eu coincidentemente vi alguma coisa relacionada ao que a gente está discutindo hoje, né? A postagem era um diálogo entre um adulto e uma criança, e o adulto dizia assim, perguntava, né? Na tua escola tem negros, estrangeiros, bem ricos e bem pobres? Visualizando as diferenças, né, sociais que a gente tem. E a criança respondeu, não, na minha escola só existem crianças. Então, que a gente possa aprender com a inocência e a sabedoria dessa criança e que possamos nos enxergar como uma sociedade sem diferenças, né? E que a gente possa oportunizar melhores condições sociais, independente da raça, do gênero, da condição financeira, da escolha do estilo de vida, enfim, que a gente possa aprender a amar, né, e respeitar o próximo. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Tenho certeza que será um evento maravilhoso, como sempre foi, né? E que a gente aproveite. Vamos aproveitar esses momentos diferentes que a gente tem no campus, né? Porque a nossa formação não é só uma formação técnica, ela é uma formação holística. Então, a gente precisa, como sociedade, estar atento a todas essas questões. Eu vou passar a palavra, vou agradecer novamente e passar a palavra para o professor Vitor. Eu acho que é isso que ele vai chamar a professora Ana, não é isso, Vitor? Oi, professora. Agradecemos as palavras da professora Viviane Luci, diretora-geral do campus Ipojuca, e passamos a palavra para a nossa pró-reitora de extensão, a professora Ana Patrícia, nesse ato também representando nosso reitor, magnífico reitor, professor Zé Carlos, né, e também na condição de reitor em exercício do Instituto Federal de Pernambuco. Professora? O áudio. Perdão, bom dia a todos, a todas, a todes, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma grande alegria a gente já começar uma manhã assistindo um vídeo, né, que traz, sobretudo, leveza, né, à nossa vida, aos nossos momentos, né, que inspira também, nos inspira também a continuar, né? Quero
dar as saudações aqui, né, a todos que estão presentes, em nome da professora Viviane, diretora do campus, professor Vitor, que é gestor, né, que está gestor de extensão, as nossas convidadas, né, muito bom essa interação com a rede, a gente fica muito feliz, esse mês a extensão já interagiu com o IF Ceará, essa semana a gente vai estar com o IFRR, a gente aqui está com a Bruna, né, que é do Rio Grande do Sul. Então, essa interação, né, isso é fundamental, porque a gente se fortalece não só enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, mas a gente se fortalece enquanto rede que somos. Quero dar as nossas saudações, assim, também de maneira muito afetuosa aos nossos extensionistas, né, a todos os extensionistas do campus Ipojuca, e aí eu estendo aos servidores, né, técnicos e docentes, em especial aos nossos estudantes, né, eu sempre gosto de dizer assim, em especial aos nossos estudantes, porque, de fato, é a razão de nós sermos uma instituição, né, que faz educação, né, uma instituição de educação, uma instituição de ciência e uma instituição de tecnologia. Trazer também um abraço muito afetuoso do professor José Carlos, nosso reitor, que merecidamente está em férias, né? Viviane acompanha aí também, enquanto DG, o ritmo, né, de quem está na gestão e quem está aí conduzindo, né? Principalmente, gente, sobretudo, a gente sabe que em tempos de pandemia não tem sido fácil, mas tem sido para a gente, assim, um desafio diário, né? A gente tem sido desafiado diariamente. E aqui eu quero realmente dar os parabéns a todos vocês, a todos nós, a toda a comunidade do Instituto Federal de Pernambuco, as nossas convidadas também, em especial, que vem discutir algo extremamente importante, né? Essa temática, esse corte que a gente deu para discutir os aspectos da inclusão, né, que se antes já estava gritante, foi uma grande preocupação nossa. E agora, no período de pandemia, né, como a gente incluir cada vez mais as pessoas que no Brasil, né, a gente sabe da nossa realidade social e o quanto que os diversos segmentos são excluídos diariamente, né, da nossa sociedade, das nossas ações, das nossas políticas públicas, digamos assim. Enquanto o Instituto Federal de Pernambuco, a gente está sempre buscando, né, e trabalhando esse viés da inclusão em todas as nossas ações. E o mais difícil, né? Porque o mais difícil não é construir as políticas públicas. O mais difícil é a gente fazer aquela política pública se materializar na vida de cada pessoa, na vida de cada brasileiro, na vida de cada brasileira, na vida de cada estudante do IFPE, na vida de cada servidor do IF. Então, isso é o nosso grande desafio diário. E aí, a gente fica muito feliz porque, apesar de nossas limitações, que nós temos, todos nós temos, né? Não só o IFPE, mas qualquer uma outra instituição, a gente também vem avançando muito. E, assim, cada dia mais, quando eu converso com os nossos colegas, apesar dos adoecimentos, apesar das perdas, que também a gente se solidariza com cada um de vocês, que não tem sido fácil, mas a gente tem buscado nossas forças, cada um dentro do divino, dentro do que acredita, fortalecendo, sobretudo, o espírito, que isso é extremamente importante para a gente caminhar diariamente, e a gente vem avançando, sobretudo, no sentido de assistir não só a comunidade interna, mas assistir também a comunidade externa, que é o papel da extensão. E eu lembro que no nosso último levantamento que nós fizemos, né, para uma das respostas que nós demos ao Ministério Público, nós tínhamos 161 estudantes, né, pessoas com deficiências, as diversas deficiências. Então, isso é muita gente, né? Esse número, certamente, também ele já aumentou. E nós também contabilizamos, em média, né, cerca de 60 servidores que atuam diretamente nas ações de inclusão, né? Monitorando, executando, planejando, em todos os 16 campi e a EAD. Hoje a EAD tem 10 estudantes com também pessoas com deficiência, diversas deficiências, né? Então, a EAD do Instituto Federal de Pernambuco também está com essa preocupação, porque é uma realidade. Nós também temos estudantes com deficiência nos 16 campos e na EAD. Então, veja, é algo que a gente não pode negligenciar de maneira alguma. E o IFPE, se a gente pegar todos os gráficos aí
a gente vai ver que tem uma relação, e a gente vai ver que, de maneira crescente, esse estudante, essa pessoa com deficiência, vê que coisa linda, essa pessoa com deficiência tem olhado para o IFPE e tem enxergado a gente como uma instituição de possibilidade de inclusão, porque esses números vêm sendo crescentes também. Então, se esses números vêm sendo crescentes, a extensão tem feito um papel muito bonito. E quando eu digo a extensão, é a gestão e, sobretudo, os extensionistas, né? Os servidores e os estudantes que estão indo, né, no chão das comunidades e dizendo, olha, nós somos uma instituição de inclusão. Então, eu fico muito feliz porque a gente está discutindo essa temática, e a professora Aida e a professora Bruna, né, são duas pessoas que trabalham diretamente com o desenvolvimento dessas tecnologias assistivas, e o campus também foi muito feliz, a gente parabeniza aí a gestão do campus, por escolher essa temática, porque nós somos uma instituição, né, que nós fazemos e que nós construímos diariamente educação, ciência e tecnologia, e tudo isso para quê, gente? Tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso para quê? Para levar um pouco de vida, levar um pouco de felicidade, de levar um pouco Não é só o conhecimento, porque isso é a nossa obrigação, a gente tem que levar esse conhecimento realmente para a sociedade, mas, sobretudo, esse conhecimento de maneira humanizada, né? De maneira humanizada. E a extensão tem muito isso. Foi um desafio muito grande para vocês, para nós que somos extensionistas, eu também sou, além de estar na gestão, professora, pesquisadora, extensionista, eu não consigo deixar de ser, porque isso também me move, né? Eu gosto, certamente, diminuir, eu não tenho mais os meus 13 orientandos, eu só consigo manter 3, né? Porque diante de tudo isso que a gente faz, não é fácil. Mas a extensão, a pesquisa, ela me move também, ela me move enquanto docente, porque ela alimenta a minha prática docente, né? E a gente também está junto das pessoas, isso foi um desafio muito grande, gente. Olha, em 2020, se vocês pegarem o relatório de gestão da gente, a extensão, e quando eu digo a extensão, vocês do campus Ipojuca também estão nesses dados. Nós oferecemos, e a tecnologia foi uma grande aliada nossa. Então, gente, não tem para onde a gente correr. A tecnologia, ela está na nossa vida, ela vai fazer parte da nossa vida. E a gente precisa, cada vez mais, tê-la como aliada. Nós ofertamos 199 cursos de extensão. Foram mais de 7 mil pessoas que foram qualificadas por meio dos cursos de extensão, gente. Vê que coisa linda. A gente conseguiu se fazer presente. Eu já fico arrepiada, de fato, e emocionada, porque foi um desafio grande. Todo dia eu me perguntava como é que a gente vai se fazer presente na vida das pessoas quando a extensão é algo que a gente está ali, ó, olho no olho. Então, realmente foi um desafio e é uma gratidão muito grande a cada um de vocês, porque eu sei do esforço de cada um, de cada um, de aprender a usar uma tecnologia, de vencer o medo de fazer uma coisa diferente. Então, assim, é admirável, né, a ousadia que nós tivemos, né? Isso aí é fundamental, porque a gente conseguiu oferecer em 2020 199 cursos de extensão, 13 cursos FIC, firmamos vários acordos, construímos vários documentos de regulamentação, inclusive tem um documento que que são as diretrizes de como a gente lidar com os nossos estudantes, pessoas com deficiência no IFPE. Então, gente, a gente vem avançando muito e nós avançamos exatamente também, conseguimos continuar avançando também nesse período, sobretudo, muito desafiador, nesse período de pandemia, que trouxe muitas dores, mas que também nos desafiou, né, a olhar e pensar, né, o que é que a gente pode fazer diferente para a gente continuar dando essa atenção e assistindo os nossos alunos. Eu, para finalizar, professora Viviane e professor Vitor, você sabe que eu gosto muito de falar, eu acho que é um professor, né? Mas eu também não poderia deixar de externar minha alegria aqui para vocês, né? Porque hoje a gente está na gestão, contribuindo com a gestão, né? A gente está professora, pesquisadora, extensionista, e eu também divido com vocês a alegria de também ser mãe de um aluno do IFPE. Para onde eu vou, eu digo isso, gente. Por quê? Porque meu filho é estudante do IFPE Campus Vitória. E
eu fiquei assim, emocionada. Ele, mãe, a senhora vai chorar com isso? Por quê? Porque ele disse assim para mim, mãe, logo quando ele iniciou, os professores do IFPE, os servidores, o pessoal, né? Ele não sabia bem dizer o SEGAI, né? Que aqui é SEGAI, aí tem alguns outros termos, né? Que a gente que é diferente, mas é exatamente o setor, a DAE, né? CAE, de assistência ao estudante, são servidores. Ele usou o termo funcionário, né? São funcionários que, aí eu disse, servidores públicos, para ele começando a aprender, né? Ele disse, são muito bons, mãe, eles se preocupam com a gente. Aí outra coisa que, gente, são tantas falas, outra fala que ele disse, mãe, tem reposição de aula. Eu disse, tem, filho, tem reposição de aula. Então, assim, ele me traz tanto feedback tão bom, porque eu estou, assim, enquanto mãe, acompanhando a vida do meu filho numa instituição que eu acredito, e eu sempre acreditei na instituição pública, até porque também eu sou eu vim, né, da Escola Paulo Valente José Joaquim da Silva Filho, né, de escola de uma instituição pública. Então, eu acredito, eu levanto a bandeira e, assim, convido, né, a todos vocês que diariamente a gente precisa estarmos cada vez mais unidos, né, para a gente superar as nossas dificuldades e cada vez mais a gente levantar essa bandeira da instituição pública e da instituição pública de referência, né, socialmente referenciada, que nós somos o IFPE. Então, eu quero dizer a vocês, terminar, né, dizendo dessa minha alegria e se colocando nos colocando enquanto Pró-Reitoria de Extensão à disposição, colocando também a reitoria à disposição de todos vocês, para dialogar, para trabalharmos juntos e cada vez mais a gente construir esse FPE, que não só a gente merece, mas que o outro merece e que, sobretudo, precisa. Então, muito obrigada, gratidão pelo convite e espero que estejamos juntos, né, que possamos estarmos aí juntos todos, brevemente. Um beijo aí bem grande, um abraço, assim, sintam-se todos abraçados, porque eu gosto muito de abraçar, né? Vitor sabe, eu gosto muito de abraçar, gosto muito de sorrir, eu gosto muito de conversar, porque isso move a gente, e anima a gente na nossa prática diária, que não é fácil. Então, parabéns, gente, sucesso ao evento. Agradecemos a professora Ana Patrícia. Eu gostei de quebrar o protocolo, estamos devendo um cafezinho, viu? Vamos passar essa pandemia, a gente marca. Professora Rosemary levantou a mão, esse é um espaço extremamente democrático, deseja falar? Foi, então tá bom. Não, Vitor, não estou desejando falar, não, é eu mesmo aqui, para a mão para cima e para baixo. Desculpa. Tá. Não, de forma alguma. Desculpa. Que eu estava ali respondendo uma informação que você me passou agora, aí foi tá por bom. Isso que eu... Tá certo. Obrigada. Nada. Bem, minha gente, podemos dar continuidade à mesa redonda? Podemos? Bem, após o início do evento, da mostra de extensão, né, do campus de Pojuca, né, em parceria com a Proeste, a gente vai dar continuidade, né, com vistas à realização agora de uma mesa redonda, cuja temática tem a ver com a temática geral do evento, que é a parte da inclusão social, né, com um recorte das tecnologias assistivas e como ela pode, né, essas tecnologias podem ajudar a promover a inclusão social, né. Como eu disse, a questão da inclusão, ela tem vários braços, inclusive a gente já tem vários núcleos de inclusão que já são tradicionais no nosso campus, né, o NEGED, né, o NAPNE, né, o NEABI, e tem um núcleo que, inclusive, já é formado, né, por meio de regimento institucional aprovado no Conselho Superior, que é o NAT, né, o NTA, que é o Núcleo de Tecnologia Assistiva, né, e pensando nisso, né, aproveitando a oportunidade da temática do evento, né, a gente trouxe a sugestão de dialogar um pouco sobre tecnologias assistivas, com vistas também, né, a visualizar a possibilidade de desenvolver projetos, não só de extensão, mas também de pesquisa e também de ensino, né, que pudesse envolver a comunidade do campus, né. E para isso a gente traz hoje a professora Aida Ferreira, que é professora do Campus Recife e pesquisadora
em desenvolvimento de tecnologias assistivas, e a nossa colega do IF Rio Grande do Sul, né, a Bruna Salton, né? A Bruna Salton, ela é coordenadora de um núcleo, de um centro especializado no desenvolvimento de tecnologias assistivas e que traz todo um conhecimento no desenvolvimento de não só das tecnologias, mas como promover parcerias, né, institucionais para que essas tecnologias possam efetivamente, né, fazer algo que a gente, às vezes, é um pouco difícil, mas é que a gente precisa compreender melhor como é que isso acontece e transferir tecnologia para a sociedade. E aí veja que a gente começa a mexer não só com extensão, a gente mexe com inovação, mexe com o conceito de desenvolver questões de negociação, num bom sentido de promover, fazer com que a tecnologia ela alcance a quem deva alcançar, que é a sociedade, né, para não ficar dentro dos muros do IFPE. A gente é bom em fazer coisas dentro do IFPE, mas a gente precisa ser bom também em levar coisas para além do IFPE. E a gente está nesse caminho, e que eu acredito que seja o caminho certo, como a professora Ana Patrícia falou, com as várias ações que nos permitem ser vistos pela sociedade, né? Para além da sala de aula, que, claro, é sempre aí o nosso carro-chefe, mas que a gente tem cada vez mais colocando força na extensão e força na pesquisa para sermos reconhecidos como efetivamente somos denominados. Uma instituição de ciência, de educação, ciência e tecnologia. Então, a gente dá início à nossa mesa redonda, né? E eu vou pedir licença à professora Aida para a gente começar com a nossa convidada externa, né? Com Bruna. Pode ser, Aida? Pode ser? Então, eu passo a palavra para a Bruna, né, que novamente a gente agradece imensamente uma parceria que a gente traz aí, né, da passagem pela Proeste, né, em parceria com a professora Ana Patrícia. Ela já esteve conosco em um evento do passado, né, promovido pela Proeste, e a gente traz aí para ela mostrar um pouco da experiência dela à frente de um centro que é de excelência, né, dentro da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e também em outros ambientes, né, nessa questão do desenvolvimento de tecnologia assistiva. Bruna, muito obrigado, né, prazer em tê-la conosco hoje. Então, a palavra está com você. Olá, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, sempre muito bom estar com vocês, com os colegas do IF Pernambuco. Mais legal é estar presencialmente ali, né, mas dentro desse contexto, vamos seguir assim. Eu vou pedir licenças para compartilhar, então, a minha tela, que eu vou passar uma breve apresentação para mostrar um pouquinho, então, do nosso trabalho para vocês. Conseguem visualizar? Tudo certo? Ok, então. Bom, eu vou dar início, então, à conversa nessa mesa redonda, né? Para a gente conversar um pouquinho, então, sobre a tecnologia assistiva, né? Então, eu sou a Bruna, eu venho lá do Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito da tecnologia assistiva, as possibilidades que a tecnologia assistiva traz, e também um pouco do trabalho que a gente realiza. Bem, para contextualizar, então, o Centro Tecnológico de Acessibilidade, ele é um setor dentro do IFRS, somos vinculados à Pró-Reitoria de Ensino, e o CTA, ele trata das questões relacionadas à acessibilidade e à tecnologia assistiva no IFRS. É claro que a nossa abrangência de atuação, ela prioriza o IFRS, os nossos estudantes com deficiência. Hoje nós temos em torno de 500 estudantes com alguma necessidade educacional específica nos nossos 17 campi, né? O CTA atua junto a todos os campi. E então a nossa atuação, ela prioriza os nossos estudantes, mas ela também estende-se à comunidade externa, por meio de projetos, convênios, parcerias. É muito comum a gente estar realizando algum projeto com outras instituições, com ministérios, com empresas, né, relacionadas às áreas de atuação do CTA. Brevemente, as atividades do CTA, elas incluem, na área de tecnologia assistiva,
todo o serviço de tecnologia assistiva na instituição, desde a avaliação de um estudante quanto à necessidade de um recurso de tecnologia assistiva, realizar testes com esse estudante, né, verificar se o que funciona, o que não funciona, acompanhar o uso, verificar se ele precisa de uma adaptação, orientar a instituição quanto à aquisição de um recurso, quando esse for o caso, e também na confecção de recursos de baixo custo, que esse é um dos focos do trabalho do CTA. E um outro foco bastante grande do nosso trabalho é na área de acessibilidade digital, então na realização de testes de acessibilidade, insights, sistemas, documentos digitais, adaptação de materiais para contemplar acessibilidade, confecção de materiais acessíveis. Esse tem sido um trabalho muito grande agora nessa época de pandemia, de atividades remotas, né, para contemplar acessibilidade na EAD, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então isso tem sido um trabalho muito grande que o CTA tem feito agora. E a gente trabalha muito também com capacitações nessas áreas, né, dentro e fora da instituição, nas áreas que a gente atua. Aqui eu trouxe algumas fotos, só para ilustrar um pouco o que é o CTA. O CTA, ele está vinculado à reitoria, a reitoria do IFRS fica na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e nós temos um campus também em Bento Gonçalves. O CTA fisicamente funciona dentro do campus, né, porque a reitoria é um prédio comercial que não comporta o maquinário que o CTA tem, então a gente fica dentro do campus, nessa casinha que está ali junto com os núcleos de ações afirmativas, e a gente tem uma oficina onde a gente tem maquinários diversos, né, impressoras 3D, máquinas de corte a laser, equipamentos de eletrônica, ferramentas diversas. E é importante salientar que muitos desses equipamentos foram adquiridos em projetos que a gente participou através de projetos, né, verbas de projetos. Então, agora, falando a respeito da tecnologia assistiva, né, esse termo que está sendo cada vez mais, está se difundindo cada vez mais, né, e o que é, então, a tecnologia assistiva? Esse é o conceito da nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei de 2015, um conceito bem amplo a respeito da tecnologia assistiva, que vai englobar, então, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços, que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, reparem que a tecnologia assistiva ela é muito mais do que o produto em si, do que o recurso em si, né? Ela envolve muito mais do que isso. E o objetivo da TA é proporcionar autonomia para as pessoas com deficiência. Melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, permitir que a pessoa com deficiência faça o que ela quer, o que ela precisa fazer. Então, a TA, ela vai estar presente todos os âmbitos da vida de uma pessoa com deficiência, seja na vida diária, na locomoção, nos transportes, nos esportes, no lazer, na escola, no trabalho, né? Então, a gente vai ter uma gama enorme de recursos de tecnologia assistiva aplicados à vida da pessoa com deficiência. Mas o que eu vou conversar aqui com vocês é a área que a gente atua, então o foco com tecnologia assistiva na educação, no contexto educacional. E para vocês terem uma ideia, no contexto educacional, a tecnologia assistiva, para alguns estudantes, é o fator diferencial entre esse estudante poder ou não poder realizar determinadas tarefas. Às vezes, é o fator diferencial para o estudante continuar, né, seguir o seu percurso acadêmico. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns recursos e alguns serviços de tecnologia assistiva aplicados ao contexto educacional. Para deixar um pouco mais didático, eu dividi esses recursos, como são muitos, eu dividi esses recursos em categorias. Essas categorias, elas vêm de uma classificação de recursos de tecnologia assistiva, uma classificação muito extensiva da ISO 9999 de 2016. Então, a gente faz um recorte dessa ISO e traz esses recursos elencados em categorias. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de recursos de apoio para a visão, né? Então, para as pessoas que têm baixa visão, para as pessoas cegas. Desde lupas manuais, existem muitos modelos de lupas, né?
as lupas eletrônicas também, que oferecem muitas possibilidades, e os aplicativos de lupa que a gente tem no nosso celular, né, gratuitamente, que também, muitas vezes, substituem uma lupa eletrônica. Então, a gente utiliza muitos aplicativos de lupa do próprio celular, a gente desenvolveu um pequeno suporte, que é esse que aparece na foto, para a gente conseguir usar esses aplicativos de lupa com mais, fique mais confortável para o aluno conseguir usar esses aplicativos de lupa. Que eles oferecem muitas possibilidades, desde ampliação, modificação do esquema de cores, alto contraste, então é muito, muito útil para as pessoas com baixa visão, estudantes com baixa visão. Aí a gente tem os instrumentos para produzir o braille, né, reglete punção, a rotuladora manual, as impressoras braille, temos as máquinas de escrever em braille também, a sinalização tátil, né, a sinalização em braille, essas plaquinhas especificamente que estão aí, a gente faz na impressora 3D, né, então fica custo baixíssimo, então a gente conseguiu fazer já para alguns campi, todas as plaquinhas de sinalização em braille para as salas de todos os campi. Recursos de apoio para audição, então, desde a legenda que a gente coloca num vídeo, né, para as pessoas que têm deficiência auditiva, até a Libras, aquela janela em Libras, que é importantíssima, né, nos vídeos, para as pessoas surdas que têm a Libras como sua primeira língua. Os aplicativos, os softwares que fazem a transformação de texto em Libras também, com aqueles avatares, né, podem ser uma opção em alguns casos. Ali tem um outro exemplo também de um alerta visual, né, quando toca a sineta para troca de período, enfim, que é um sinal sonoro, ter também aquela informação visual para a pessoa que não está escutando. Então, aqui alguns exemplos de recursos de apoio para audição no ambiente educacional. Recursos de apoio para comunicação, então, para aquela pessoa que não tem a fala funcional, como é que ela vai se comunicar? Existem muitas maneiras de a gente facilitar a comunicação, desde cartões de comunicação, que podem ser organizados em pastas temáticas personalizadas para aquela pessoa. Temos as pranchas alfabéticas, onde a pessoa vai apontando nas letras para formar palavras. Temos os vocalizadores também, onde a gente pressiona um cartão com alguma informação, e esse vocalizador, então, vocaliza aquela informação. E tudo isso a gente já tem hoje online, a gente já tem em aplicativos. Muitos desses aplicativos são gratuitos. Esse último, da prancha alfanumérica, ali com as letrinhas, é um aplicativo que o CTA desenvolveu. Então, para um estudante em específico, mas agora ele está público para ser utilizado. Então, para a gente, a pessoa pressiona as letras, né, e vai formando palavras, e a ferramenta vocaliza. Então, para aquela pessoa que não fala. A gente tem também esses aplicativos de comunicação alternativa, né, que também a gente pode usar num tablet, num celular, e a ferramenta vocaliza. Então, transforma em fala aquilo que está no cartão. Recursos de apoio para escrita, né? Escrita, desenho, para pintar, para aquelas pessoas que têm dificuldade de segurar, de manusear o lápis por alguma deficiência física, para as pessoas com baixa visão, que às vezes vão precisar de um caderno com uma pauta ampliada, com uma pauta mais marcada, vão precisar utilizar um lápis que faça um lápis 6B, que tenha, né, uma escrita mais perceptível. Ou então, para as pessoas com deficiência física, algum engrossador, um facilitador para segurar e para manusear o lápis. Esse que está ali na foto são discos de EVA, de tatame de EVA, que a gente recortou, então, na máquina de corte a laser, e aí a gente vai montando esses discos conforme o estudante precisa. Tem também um exemplo ali de um pincel em um extensor, que nós fizemos com canos de PVC, no caso de um aluno que não tinha amplitude de movimento, ele não conseguia chegar com o braço para fazer a pintura, então aí a gente usou também um outro mecanismo para inclinar a folha, para segurar a folha no lugar, né, então algumas adequações que a gente foi fazendo. Também um recurso de apoio para a escrita, para as pessoas que têm a fala funcional, são os recursos de ditado, né, que hoje a gente já tem nos editores de texto, né, aqui eu trouxe
esse da direita é do Google Drive, né, do documentos Google, então a gente habilita o ditado, vai falando, e aquilo vai sendo transformado em texto. E tem essa outra ferramenta que transforma áudio em texto, então a gente também fala, e tudo que a gente falar aparece ali em texto. Essa ferramenta também é uma ferramenta do CTA. Recursos de apoio para leitura, então, como é que a gente pode facilitar para a pessoa conseguir ler, aquela pessoa que está tendo dificuldade, que pode ser por diversas razões, né, seja por dislexia, seja porque a pessoa se confunde, ou se perde, ou quando a linha é muito longa, chega lá no final da linha, a pessoa já se perdeu do que ela estava lendo lá no início, ou quando tem muita letra misturada. Então, que alternativas, que estratégias a gente pode usar para facilitar a leitura? Bom, desde essas reguinhas que estão aparecendo ali, que a gente chama de overlays, que são reguinhas coloridas, que ou a gente pode deixar só uma linha aparecendo, ou a gente pode deixar uma partezinha da linha aparecendo, se a linha é muito longa. A gente pode utilizar cores diferentes. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade na leitura de livros impressos, porque a folha é branca. E o branco tem uma luminosidade grande que, às vezes, pode confundir na hora da leitura. Então, a gente utiliza essas lâminas coloridas que modificam a cor do fundo para facilitar. Um plano inclinado para as pessoas que não conseguem segurar, manusear um livro. Aqui embaixo a gente tem, então, ferramentas online, né, desde extensões de navegador, ferramentas que modificam, tu está lendo um site e ele vai modificar para ti a apresentação visual daquele site. Tu pode escolher o tipo de fonte, o tamanho, a forma de apresentação das linhas, né, se tu quer deixar o texto justificado ou não. Então, modifica a apresentação visual de modo que fique mais fácil para a pessoa ler, porque vai atender as necessidades dela. E uma outra ferramenta interessante para quem tem dificuldade na leitura são as ferramentas de text-to-speech, de texto para áudio. Então, ferramentas que a gente seleciona um texto que está na tela, enfim, e essa ferramenta transforma em áudio. Para algumas pessoas é mais fácil compreender o que está ouvindo do que o que ela está lendo. Existem muitas ferramentas dessas disponíveis. Essa é uma ferramenta do CTA especificamente, mas existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas. E um outro recurso que a gente usa muito para leitura são os próprios modos de leitura dos navegadores, que os navegadores já trazem isso, ou através de extensões de navegador. Então, eu abro um site que tem muita informação, é poluído, tem desenho, tem imagem, tem ícone, e esse modo de leitura, visualização e modo de leitura, ele limpa a página, deixa só o que é texto, deixa uma apresentação mais concisa. A gente pode escolher a cor de fundo, a gente pode escolher o tipo de fonte. Então, isso também facilita muito na hora da leitura. E uma outra categoria que a gente trabalha muito no CTA são os recursos para acesso ao computador. Então, bem, como os nossos estudantes são adolescentes e adultos, muitos deles vão fazer uso do computador, a grande maioria. Mas muitos estudantes com deficiência, principalmente com deficiência física, podem ter dificuldade de usar um mouse e um teclado da forma convencionais, da forma como a gente está acostumado a utilizar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha em adaptações no mouse e no teclado para que esses estudantes consigam utilizá-los. Aqui, essas fotos que eu trouxe aqui são de recursos que a gente desenvolve no CTA. Então, desde uma pequena adaptação no mouse convencional para ser utilizado com um acionador, até aquela foto que tem um monte de recursos pequenininhos, são diversos modelos de acionadores, então que a pessoa vai poder usar com o movimento voluntário que ela tiver, seja com o cotovelo, seja com o apertar. Algumas pessoas conseguem fazer o movimento do apertar, mas não conseguem pressionar o botão, por exemplo. Podem utilizar com os pés, podem utilizar com o ombro, com o movimento voluntário que elas tiverem. Então, esses acionadores a gente desenvolve aqui no CTA, a grande maioria deles na impressora 3D, alguns são modelos muito simples, só de encaixe, fáceis de confeccionar também. Até, então, a colmeia, que é aquela máscara que vai em cima do teclado, para quando a pessoa tem movimento involuntário e acaba pressionando teclas sem desejar.
Um mouse adaptado, então um mouse com rolos e botões. Nós temos alguns outros modelos de mouse adaptado também. Esse outro mouse ali embaixo, que é uma caixinha azul, é um mouse onde a gente pluga diversos acionadores, e cada acionador desses faz um movimento do mouse, o movimento das setas, do cursor, para cima, para baixo, esquerda, direita, e tecla esquerda, clique esquerdo, clique direito, clique duplo, clique preso. E aí a gente tem também uma outra adaptação num teclado para um estudante que ele não conseguia fazer o movimento para baixo para teclar, ele só conseguia fazer o movimento para frente, então é uma inclinação de teclado, algo também bem simples, né? Então, alguns exemplos, existem muitos recursos de acesso ao computador. E também existem recursos que são softwares, né, que são aplicativos, que são ferramentas do próprio sistema operacional, muitas vezes, que vão possibilitar e facilitar o acesso. Então, na primeira imagem, a gente tem uma pessoa cega utilizando um leitor de tela, que é o software que as pessoas cegas utilizam para usar um computador. Existem leitores de tela gratuitos, muito bons, hoje em dia, para os sistemas operacionais, inclusive para o celular e para o tablet, né? Então, por isso que as pessoas cegas, muitas vezes, têm muita autonomia no uso do celular também. Depois a gente tem, então, um computador configurado para uma pessoa com baixa visão. A gente pode fazer todas essas configurações no sistema operacional, para melhorar a visualização, para modificar esquema de cores, para aumentar o ponteiro do mouse, para inverter cores, utilizar a escala de cinza, tudo isso os sistemas operacionais oferecem, né? A gente tem também um exemplo do teclado virtual, que é utilizado por algumas pessoas, mais facilmente do que o teclado físico. Esse outro exemplo ali abaixo, ao centro, é de um software por comando de voz. Então, a gente controla o computador inteiro só com comandos de voz. É um software gratuito, de um projeto muito, muito bacana, um software que se chama Xulia, bem interessante, relativamente novo, a gente está fazendo testes ainda com ele, e funciona muito bem. E também a gente tem mouses que vão funcionar pelo movimento dos olhos, pelo movimento da cabeça, né, que eu trouxe ali é o Câmera Mouse, que é um software gratuito também. Então, muitas possibilidades de acesso ao computador, muitas delas gratuitas. E, por fim, então, a gente tem uma outra categoria, que são os materiais pedagógicos acessíveis. Eles também são tecnologia assistível, né? Tanto os materiais manipuláveis, que vão beneficiar as pessoas com deficiência visual, materiais com braille, vão beneficiar pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes precisam de um material palpável, um material que substitua aquele conceito que é muito abstrato para ela, né? E eu costumo dizer que esses materiais, eles podem ser usados por todos os estudantes, e é muito comum muitos estudantes com e sem deficiência se beneficiarem de materiais assim. E também os materiais em libras, né, os glossários em libras, trazer vocabulários específicos de determinadas disciplinas em libras, esses também são materiais acessíveis para as pessoas surdas. E os materiais acessíveis, eles podem ser produzidos desde utilizando sucata e papelaria. Então, aqui a gente tem exemplos de materiais que a gente fez para um estudante cego no curso de informática. Então, a gente utilizou EVAs de diferentes texturas, utilizamos o braille, utilizamos na segunda imagem ali as cápsulas de café, né, para representar topologias de redes. Então, a gente usa muito, muito sucata. A gente tem um espaço no CTA só com sucata e papelaria. Materiais acessíveis, então, a gente usa também a máquina fusora, que é uma máquina que utiliza um papel especial, que é um papel microcapsulado. Quando esse papel ele é aquecido, aquilo que está impresso ali, com uma impressora laser, por exemplo, vai ficar em relevo. Então, a gente utiliza, para alguns casos, essa máquina também. A termoformadora, né, também conhecida como termoforme, que é o nome comercial dessa máquina, que na verdade nada mais é do que uma forma de reproduzir um material tátil que eu já criei, né? Então eu consigo reproduzir num plástico, que é um plástico mais resistente, que vai permitir a manipulação desse material por mais tempo. Então aqui tem alguns exemplos disso, né, de materiais que a gente desenvolveu e depois reproduziu na termoformadora. Então ele fica num formato plástico,
que pode ser utilizado inúmeras vezes, né? E, claro, a termoformadora, ela é uma máquina cara, então, só que o mecanismo de funcionamento dela é simples. Então, aqui tem um exemplo de a gente confeccionou uma termoformadora de baixo custo, na qual a gente utiliza, é uma caixa perfurada, basicamente, né? E a gente utiliza um soprador térmico para fazer o aquecimento e um aspirador de pó para criar o vácuo. E aí, a partir dali, a gente consegue criar as matrizes táteis. A gente utiliza muito também a máquina de corte a laser para criar material acessível, tá? Inclusive para criar material para depois ser reproduzido na termoformadora. Então, a gente usa muito para cortar MDF, EVA, acrílico, né, para construir esses materiais. E também a impressora 3D, né, que permite confeccionar, então, esses objetos em 3D, objetos manipuláveis, objetos de encaixar. Então, ali a gente fez um Covid, né, esse ano passado a gente fez uns testes. E o outro exemplo, então, seriam as camadas da Terra, onde a gente vai encaixando, né, cada camada tem uma textura diferente. Então, a impressora 3D, ela possibilita a gente criar esses materiais com texturas diferentes, materiais de encaixar, e materiais relativamente de baixo custo, né. E, como falei, também os materiais pedagógicos acessíveis em Libras, que são os materiais pensados para estudantes surdos. E agora, nesses tempos de ensino remoto, a gente tem falado muito sobre materiais digitais acessíveis. Por quê? O meio digital, ele já oferece uma flexibilidade muito grande para as pessoas que têm deficiência, porque elas podem utilizar o documento digital da forma que elas precisarem. Elas podem ampliar, elas podem usar o seu leitor de tela, que vai ler para elas, elas podem modificar a forma de apresentação daquele documento para atender às suas necessidades, enfim. No entanto, os materiais digitais também precisam seguir algumas regrinhas para que a tecnologia assistiva consiga interpretá-los, para que seja possível acessar e utilizar aquele material. Então, é importante conhecer um pouco sobre acessibilidade digital também. E agora, então, que eu mostrei um pouquinho desses recursos, eu vou apresentar rapidamente os serviços de TA no contexto educacional. Como a gente estava falando, a TA não é apenas o recurso, ela envolve muitas questões. Ela envolve muitos profissionais, muitas vezes, né? Nós não temos profissionais da área da saúde na nossa instituição, não temos também cursos na área da saúde para a gente buscar bolsista, etc. Então, nós temos parcerias com profissionais da saúde externos, né, de associações de pessoas com deficiência, então fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que nos auxiliam em casos específicos, para avaliar, para ajudar a fazer testes de recursos com aquele estudante, verificar se a gente pode utilizar aquele movimento que o estudante tem, que não vai causar uma lesão no futuro. Tudo isso a gente precisa pensar. Né? Então, os serviços de TA no contexto educacional, eles incluem tudo isso, desde avaliar se o aluno tem necessidade de um recurso, ou de uma estratégia, ou de ambos, testar recursos com ele, adaptar recursos, né? Utilizar um recurso de uma forma alternativa, confeccionar um recurso, confeccionar um material acessível, auxiliar e acompanhar o uso, e quando for o caso também, auxiliar a instituição na compra, na aquisição de algum recurso. Aqui eu trouxe algumas fotos de a gente fazendo esse serviço com alguns estudantes nossos, né, testando recursos com estudantes ao longo, né, desse percurso no CTA, verificando o que funciona, o que não funciona, e a gente vai documentando isso tudo, né, fazendo adaptações quando precisa. E aqui também um serviço de TA, a confecção desses recursos. Então, aqui a gente trabalhando na confecção de material acessível, na confecção de mouse adaptado, fazendo o modelo, a modelagem de um recurso que vai ser cortado na cortadora a laser, utilizando a termoformadora. Então, isso também faz parte dos serviços de tecnologia assistiva. E, por fim, os resultados desse trabalho, né, dos trabalhos com TA no contexto educacional. Então, aqui eu trouxe fotos de alguns dos nossos estudantes,
utilizando, de fato, no dia a dia, no seu percurso acadêmico, os recursos que eles precisaram enfim, para escrever, para usar o computador, para acompanhar as aulas. Então, lá em cima a gente tem um exemplo de um aluno com deficiência física, que ele faz muita força na hora de escrever. É a forma que ele consegue escrever. Então, ele precisava de algo que segurasse a folha, né, que a folha ou o caderno não fossem escapar dele. Então, nós pensamos num recurso, colocamos um material antiaderente por trás, né, que ficasse fixado à mesa, e utiliza também um engrossador de lápis muito simples, feito de EVA, um rolinho de EVA. Ao lado, no meio, nós temos, então, aquele recurso com canos PVC, né, então, para o aluno utilizar, conseguir pintar, utilizando o movimento da forma como ele faz, da forma como ele tem possibilidade de utilizar. E depois a gente tem ao lado um outro aluno que utiliza um engrossador de lápis, um engrossador com um elástico, né, porque às vezes ele solta, às vezes ele abre a mão, ele tem movimentos, alguns espasmos, às vezes ele solta a mão e o lápis caía, né. Então ele usa o engrossador e o elástico. Abaixo, ali à esquerda, a gente tem um exemplo bem recente, agora nessa época de pandemia, um estudante tetraplégico, ele é indígena, mora numa aldeia indígena, então nós estamos fazendo acompanhamento dele lá na aldeia, com aquele software que eu comentei anteriormente, um software que controla o computador por comandos de voz, o Xulia, então ele está conseguindo acessar a sala virtual, fazer as atividades ditando, né, então a gente, como ele fica, o notebook que ele usa tem uma tela pequena, e é complicado deixar ele muito tempo em cima dele, a gente refletiu a tela lá na TV, que aí aparece grande, né, ampliado, e aí ele vai, por comandos de voz, ele vai controlando, então, o computador. É um trabalho que a gente está fazendo com ele, porque, claro, demora até a pessoa pegar o jeito do software de comando de voz, porque tem que falar o comando certo para o computador te entender. Então, a gente está fazendo esse trabalho com ele agora. Ao centro, então, um aluno usando um mouse adaptado, que tem um trackball, esse é um mouse comercial. E abaixo, então, à direita, um aluno que ele tem deficiência física, ele tem muito movimento involuntário na mão. Então, ele esbarrava nas teclas. Então, a gente tem a máscara de teclado, a gente posicionou uma pulseira de peso que dá uma estabilidade no movimento, e a gente percebeu que ele tinha mais facilidade de usar o teclado com uma caneta acoplada à mão dele do que com os próprios dedos. Então, aqui alguns exemplos, né? É claro que nessa época de pandemia a gente tem tido muitas dificuldades e desafios, porque o acompanhamento presencial nem sempre acontece. Nós do CTA temos ido à casa de alguns estudantes que precisam, mas não é da mesma forma, não tem o núcleo acompanhando eles, né, o NAPNE, presencialmente, então muitos não fizeram atividades pedagógicas não presenciais por um período, então houve muitos desafios nesse período. E, por fim, nem sempre o nosso trabalho envolve diretamente o recurso, né? Muitas vezes é uma estratégia, mostrar como é que se faz, auxiliar o campus, o NAPNE, os professores, a pensarem em estratégias, em materiais, em formas de uso alternativas. Então, aqui alguns documentos que a gente desenvolve e envia para o campus, né? Como é que eu vou converter um PDF para formato de livro digital para que aquele aluno com baixa visão consiga utilizar de forma facilitada? O nosso aluno cego está com dificuldade de acessar o Moodle, o ambiente de aprendizagem do campus. O que a gente pode fazer para melhorar, então, aquele ambiente? Como é que a gente pode facilitar o acesso? Como é que a gente configura o Windows para uma pessoa que tem dificuldade de utilizar o teclado convencional? Como é que a gente vai utilizar o computador com um acionador? A gente tem um aluno que só usa um acionador. O que a gente pode fazer no computador para facilitar o acesso? Como é que eu vou configurar o Windows para o nosso aluno que tem baixa visão? Então, essas estratégias, essas orientações também fazem uma parte muito grande do trabalho do CTA. Bom, eu queria agradecer, então, e finalizar aqui com o nosso contato, né, o cta@ifrs.edu.br, o nosso site, cta.ifrs.edu.br. No nosso site,
se vocês entrarem em nossos recursos de TA, a gente disponibiliza o recurso, manual de uso e manual de confecção, e também arquivos para confecção. Então, se o campus de vocês, a instituição de vocês trabalham, tem condições, tem uma impressora 3D, tem uma máquina de corte a laser, tem alguém que trabalha nessa área, vocês podem reproduzir alguns desses recursos a partir, então, dos arquivos e dos manuais que a gente disponibiliza no site. A gente tem as nossas redes sociais, YouTube, o Facebook e o Instagram, mais recentemente, que a gente criou, a gente tenta dar conta, né? Só para contextualizar, hoje nós somos em 3 servidores trabalhando no CTA e 2 colaboradores. Então, é um trabalho muito grande, né, que a gente tenta dar conta. E, para quem quiser conhecer mais sobre a tecnologia assistiva no contexto educacional, nós lançamos esse mês um curso MOOC, né, um curso aberto, gratuito, sem tutoria, com certificado pela instituição. Quem quiser fazer esse curso, é um curso de 60 horas, é só acessar o nosso site, a primeira notícia do site ali vai ser como se inscrever no curso. Então, é isso, fico à disposição, e mais uma vez, agradeço a participação. Bruna, muito obrigado, né? As mensagens aqui são as mais gratificantes possível, né? Com a vossa apresentação. Eu vou só pedir a todos e a todas que a gente deixe... Vão ter várias questões, obviamente, a serem feitas, né, para vocês, mas a gente espera a professora Aida agora dar a palavrinha com relação à vivência dela, a imersão dela também nesse universo de desenvolvimento de tecnologia assistiva, né? Inclusive, aqui a gente tem um case, eu acredito que a Aida vai falar, muito bacana, porque um dos servidores nossos aqui da reitoria, ele é cego, né? Então, foi Carlão, né, Aida? É uma pessoa fantástica, é um ser humano formidável, e ele contribuiu muito também nesse desenvolvimento de uns projetos que a professora Aida desenvolveu. E aí eu já passo a palavra para a área. Sim, só fazer um recorte aqui, minha gente. Bruna, a gente geralmente tenta fazer um link com algo que a gente possa, tão logo, colocar em prática. A gente, naquele edital de espaço makers para os institutos federais, o campus de Pojuca foi contemplado com o espaço maker, né? Então, a gente tem, assim, uma partezinha dos equipamentos que você mostrou aí de fabricação que a gente pode automaticamente já visualizar a implantação desses arquivos que você fala, né, com a equipe que está à frente do Espaço Maker. O professor Tiago está aqui, que é o responsável pelo Espaço Maker, que eu acho que ele já vislumbra aí várias possibilidades de parcerias, inclusive, para a gente fazer com o CTA e o campus de Pojuca. Mas, professora Aida, por gentileza, a palavra é sua. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né, do professor Vitor e da direção de Pojuca, pela professora Viviane aqui presente, né, agradecer o convite, uma oportunidade maravilhosa, tanto de apresentar o trabalho do meu laboratório, quanto de conhecer, né, o CTA, que a Bruna apresentou aí, que é maravilhoso, estou encantada, né, como está bem montado, como está bem orientado, e a explicação de tudo aí que Bruna apresentou e que eu vou mostrar, né, assim, como aconteceu. Bruna, eu acredito que o CTA foi criado para tecnologia assistiva, e no meu caso, eu direcionei as minhas pesquisas para a tecnologia assistiva, então já fiz um caminho um pouco diferente, né, eu fui me encontrando uma identidade para meu laboratório na tecnologia assistiva. Então, vou apresentar aqui, né, fazer uma apresentação. Aliás, desculpa aí, pessoal, deixa eu compartilhar a tela, porque facilita, né, nossa conversa. Então, aqui, tá? Meu nome é Aida Ferreira, eu sou professora do Campus Recife e trabalho... Deixa eu ver aqui que tá...
Estou tentando passar. Desculpa aí, pessoal. Tá. Então, aqui eu trabalho no laboratório chamado Grentes e Labigel. O laboratório ele fica no centro de pesquisa do campus Recife, e ele trabalha de forma multidisciplinar em diversas áreas de conhecimento e atuando tanto em pesquisa quanto ensino e extensão. A equipe que trabalha no Labigel, a gente trabalha com orientação de trabalhos de conclusão de curso, com iniciação científica, com alunos de extensão, com dissertação de mestrado e até com orientação de doutorado, né? O IF, o Campus Recife, ele tem um mestrado, mas a gente ainda não tem um doutorado. Então, aqui dentro do IF, a gente pode trabalhar orientando dissertação de mestrado, mas só orientando o doutorado em outras instituições, tá? Dentro do laboratório, a gente tem áreas diversas de pesquisa, né? Então, a gente tem desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, sistemas para dispositivos móveis, sistemas embarcados, internet das coisas, robótica e, finalmente, a tecnologia assistiva. Então, como é que a gente consegue unir tantas áreas diferentes e dar um norte para o laboratório? Então, foi uma coisa muito interessante, que não foi construída na concepção do laboratório, mas que ao longo das pesquisas a gente começou a conseguir encaminhar as pesquisas para essa área que unia todas, que é exatamente a tecnologia assistiva, né? Então, como é que eu posso juntar informação geográfica, aplicativo, robótica? E o mais interessante, além da gente conseguir, com a tecnologia assistiva, unir tantas áreas diferentes, a gente consegue também trabalhar com diversos alunos da escola, né? De diversos cursos, tanto do técnico, quanto do superior, quanto do mestrado. Então, eu tenho um aluno de eletrônica, eu tenho um aluno de edificações, eu tenho um aluno de análise e desenvolvimento de sistemas, eu tenho um aluno de engenharia civil, a gente tem aluno do mestrado de gestão ambiental. Então, é muito interessante todas as possibilidades que começaram a aparecer, né, para o laboratório a partir do momento que a gente deu esse norte, que é a tecnologia assistiva. A gente teve já projetos financiados pelo CNPq, pela FACEP, pelo próprio FPE, e hoje a gente tem também pela Facto, que é uma financiadora do Espírito Santo, tá? A gente tem um edital, CETEC-MEC, que, na verdade, o ano passado foi muito rico de editais, CETEC-MEC, que vieram pela organização do IF do Espírito Santo, e que, como o professor Vitor falou, né, tem os laboratórios IF Maker e tantos outros editais que apareceram. Então, a gente tem publicação, revista, livros, congressos. Os pesquisadores, né, que atuam aqui no laboratório são os principais aqui, né? Eu, professora Aida, professora Ioná, a professora Vânia, o professor Gilmar e a professora Cristiane. Então, eu sou da área de ciência da computação, professora Ioná de engenharia civil, Vânia de agronomia, Gilmar de eletrônica e Cristiane de pedagogia, então, de letras, na verdade. Então, a gente consegue, né, com conhecimentos diversos, desenvolver pesquisas dentro da área de tecnologia assistiva. Aqui, alguns dos nossos estudantes, a gente tem mais estudantes, mas esses são os que estão mais presentes aqui no laboratório. Na verdade, a gente tem 2 que já estão na faculdade, que é o Rian e o Michael, e os demais, mas mesmo assim eles continuam nos ajudando, e os demais que estão trabalhando aqui na pesquisa de forma presencial. Então, aqui tem uma fotografia do Centro de Pesquisa, que é um prédio novo, maravilhoso, muito, muito bem concebido e hoje muito confortável para a gente trabalhar. A gente tanto tem o espaço físico muito bem
concebido, né, e muito confortável, quanto a gente também está muito bem de infraestrutura, né, de computadores, mesas, cadeiras, armário, impressora 3D. Então, a gente tem uma condição de trabalho muito boa. Os projetos que eu destaquei aqui, tá certo? Para falar, né, que juntam aquelas áreas de conhecimento diversas com a tecnologia assistiva. Então, o principal, que é o Sinestesia Vision, que é o que encaminhou, né, esse norte do laboratório, que é a tecnologia assistiva para cegos. Ele começou em 2015 e, como o Vitor falou, tem uma parceria muito grande com o Carlão. O Carlão virou o nosso testador oficial e a nossa inspiração. O Carlão, ele é revisor Braille do Campus Recife, aliás, da reitoria, né? E ele trabalha como testador do nosso projeto e também, muitas vezes, até fazendo contatos e trazendo oportunidades para a gente. Então, Sinestesia Vision é um projeto de tecnologia assistiva para cegos. O Tecnal é um projeto onde a gente tem o objetivo de criar robótica para auxiliar a educação de crianças com deficiência. Então, cada ano do projeto, a gente está vislumbrando uma deficiência específica. Por exemplo, a gente, no ano passado, trabalhou com cegos. No primeiro ano de projeto, a gente trabalhou com pessoas com autismo. E assim, cada ano a gente vai tentando auxiliar algum ponto da educação de crianças que tenham algum tipo de deficiência. Do projeto Sinestesia Vision, que é um projeto de pesquisa, o Tecnal também é um projeto de pesquisa, a gente começou a perceber que a gente pode trabalhar também com a extensão. E aí a gente criou o projeto chamado Oficina Sinestesia Vision, que em 2017, quando ele foi criado, a gente trabalhava só dentro do IFPE, né? Campus Recife, Pesqueira, Afogados da Engazeira, a gente foi para alguns campos diferentes, né? Apresentar o quê? Apresentar todo o potencial que os alunos do IF possuem e que esse potencial, esses conhecimentos podem ser usados para resolver problemas de pessoas com deficiência, especificamente pessoas cegas, que no caso é o Sinestesia Vision. Então, a gente realiza, desde 2017, oficinas. No caso, quando a gente começou, eram oficinas muito curtas, de 3 horas, né, onde a gente mostrava toda a tecnologia utilizada no projeto Sinestesia Vision e os alunos começaram a se interessar. Puxa, eu conheço de eletrônica, eu posso desenvolver alguma coisa e resolver um problema de um cego. Eu conheço de programação, eu também posso trabalhar. Eu tenho conhecimento de mecânica. Então, essas áreas estão reunidas dentro do Sinestesia Vision e aí a gente formatou essas oficinas. Hoje, as oficinas, elas ganharam, né, o edital do ano passado, do CETEC-MEC, e elas saíram do Campus Recife, a gente passou a trabalhar também com escolas estaduais. Então, a gente vai começar a rodar a primeira oficina a partir da próxima semana com a Escola Estadual de Pernambuco, que fica em Jaboatão. A gente tem também um projeto, aí ele é mais software, que se chama Plataforma de Inteligência Geográfica para apoiar a acessibilidade de pessoas com deficiência e idosos no transporte público da região metropolitana do Recife. Então, esse nome tão grande, a gente conseguiu encontrar um nome que explica muito bem o que é esse projeto, que a gente chama carinhosamente de Plataforma Siga Bem. Bem, então o Sinestesia Vision, ele cria tecnologia para auxiliar cegos a se locomoverem com liberdade e segurança. A primeira tecnologia que a gente criou foram óculos sensoriais. Esses óculos, eles funcionam basicamente como a ré de um carro, que avisa um obstáculo
que esteja próximo e que pode causar um acidente. Então, é mais inteligente do que a ré do carro, por quê? Porque ele tem que dar a direção e a distância. Porque na ré do carro, o motorista ele tem condições de a partir do aviso sonoro, entender que tem um obstáculo, mas a partir de uma câmera, ele visualiza onde está aquele obstáculo. E o cego, ele não tem essa capacidade. Então, a gente tem que usar o conceito de som tridimensional dentro dos óculos. E como é que a gente conseguiu construir isso? Através de sensores ultrassônicos e através do som ou de vibração que o óculos gera. Só que esse som não pode ser de qualquer forma. Esse som tem que passar, ou essa vibração, tem que passar para o usuário a distância e a direção. Então, se o obstáculo está à frente do cego, ele vai sentir a vibração dos dois lados, ou vai escutar um som dos dois lados. Se está do lado direito, ele vai escutar só do lado direito, ou se estiver do lado esquerdo, só do lado esquerdo. Mas ele também tem que ter essa sensação de distância. Então, inicialmente, o som ele é mais suave ou a vibração e com a frequência menor. A partir do momento que vai se aproximando muito, esse som, essa vibração vai aumentando a frequência e aí ele percebe, né, que tem que tomar uma atitude. Esse óculos, ele evoluiu muito, né? Essa pesquisa começou em 2015, então são 5, 6 anos de pesquisa, então tem evoluído muito, e essa pesquisa já nos deu uma patente, e a gente está buscando uma segunda patente, que seria a evolução dos óculos. Mas esses óculos sensoriais, eles não envolvem apenas eletrônica, a gente precisa do pessoal de mecânica, que é para fazer o projeto de um óculos que seja confortável, que seja adaptável a diferentes formatos, né? Carlão, por exemplo, usa os óculos tamanho GG, mas a gente precisa ter óculos para criança, para mulher, e pessoal, que os cegos, eles são exigentes, eles não querem usar uma coisa assim, não, eles querem uma coisa bonita, então a gente trabalha também com a questão estética, então a gente, além de eletrônica, precisa de mecânica e precisa do pessoal de programação, porque a gente também trabalha com aplicativos. Então, o aplicativo Sinestesia Vision, ele dá informações complementares, por exemplo, o horário da chegada de ônibus numa parada, verificar a luminosidade do ambiente, se quiser jogar, a gente tem um joguinho para cego também. E, além dos óculos, do aplicativo, a gente começou a pesquisar outras tecnologias, como, por acaso, a gente tem uma imagem aqui, mas a gente tem mais tecnologia, que é uma bengala também sensorial, tá? Que passe mais informações para o cego do que a bengala normal que o cego utiliza. Então, além do Sinestesia Vision, a gente passou, né, a trabalhar com a parte educacional, e aí a gente criou o Tecnal, que é um projeto e aí, que a gente vai trabalhar com diferentes deficiências, tá? O primeiro ano foi a questão do autismo em sala de aula, então a gente criou um robozinho que identificava o olhar da criança, e caso a criança se desviasse, né, que é um dos problemas que a gente tem no autismo, é de concentração, então, caso a criança se desviasse, o robô iria interagir e chamar a atenção. Tá? A gente passou, no ano passado, a trabalhar com cegos e a desenvolver óculos, que, no caso, a gente chama de óculos, porque a ideia é de colocar aqui na posição, né, acoplada a uns óculos, mas que vai ajudar o estudante a ler um texto, seja no computador, seja no papel, e aí a gente vai usar recursos tanto de robótica, de programação, e a gente pretende, né, também solicitar a patente desse equipamento. E sempre a gente está partindo sempre para a vertente de extensão e de educação, a gente criou um material que ensina programação básica para cegos, porque a gente vê muito cego trabalhando na área, mas não existem muitos materiais que ensinem,
né, programação e outros recursos. Então, a gente começou a criar esse curso de programação básica para cegos. A gente tem o programa de extensão, né, as oficinas Sinestesia Vision, que agora a gente tem o financiamento CETEC-MEC, né, e que a gente vai começar a ter as aulas com a escola estadual. Então, nesse projeto, a gente tem um manual para os estudantes, que fala tudo de tecnologia assistiva, eletrônica, impressão 3D e programação, tudo do projeto, tá? Não é avançado, não, mas é adequado para o projeto. A gente tem o kit, que a gente vai usar nas aulas práticas, a gente tem o ambiente de sala de aula, tá? A gente tem, finalmente, o projeto, que esse é mais de programação, que é aquela plataforma Siga Bem, que foi um projeto financiado pela FACEP, que a gente desenvolveu em parceria com a ATI, que é a Agência de Tecnologia de Pernambuco, e o Consórcio de Transporte Público da região metropolitana do Recife. A ideia da plataforma Siga Bem é permitir que o gestor de transporte público visualize onde as pessoas com deficiência moram dentro da região metropolitana e também as paradas que atendem essas pessoas. Então, aqui tem um recorte, tá certo? Esses pontinhos roxos são pessoas com deficiência. Como é que a gente conseguiu essa base? A gente conseguiu através da Urbana, que é o sindicato, né, das empresas de transporte público da região metropolitana. Elas têm um cadastro de todas as pessoas com deficiência. Por quê? Porque essas pessoas, as pessoas que usam o transporte público de forma gratuita, elas possuem o cartão Vem Livre Acesso. E esse cartão Vem Livre Acesso, para ele obter, ele faz um cadastro. Então, esse cadastro está bem atualizado e tem informações preciosas, né? No caso, para o nosso projeto, onde essas pessoas moram, né? E com o consórcio a gente consegue as paradas de ônibus. E aí o gestor ele consegue visualizar por tipo de deficiência, então eu sei se é um cego, se é um cadeirante, se é um surdo, e as paradas que atendem, né? Aquela pessoa com deficiência. Dessa forma, o gestor ele pode tomar ações para corrigir, para melhorar as paradas de ônibus para determinados tipos de deficiência. Então, puxa, se eu sei que aquela parada de ônibus é um cego que utiliza, eu posso investir nela e colocar sinal sonoro. Eu tenho uma parada de ônibus que é um cadeirante que utiliza. Então, eu vou colocar algum tipo de acesso melhorado para o cadeirante acessar os ônibus. Então, a plataforma, ela atende o gestor do consórcio e a gente tem um aplicativo que atende as pessoas, né, os usuários do Vem Livre Acesso, com informações também como paradas de ônibus, só que é um canal de comunicação da pessoa com deficiência e o gestor. Ele aí vai poder enviar mensagens para o gestor informando dificuldades, fazendo reclamação, tanto dificuldades e reclamações em relação à parada de ônibus e ao ônibus, propriamente dito, como também sugestões e elogios, tá? Então, pessoal, eram esses projetos que eu queria apresentar e agora a gente abre para tirar dúvidas, para as perguntas. Aida, muito bom, agradecemos, né? Sem dúvida, foi muito bacana trazer um pouco para o campus Ipojuca, né? Algo muito próximo da parte de tecnologia assistiva que é desenvolvido, né, com o campus irmão nosso, que é o campus Recife, e ter você como uma pesquisadora que tem aí no DNA a questão da inclusão social, né? Isso é muito bacana. Bem, minha gente, a gente agradece, né, a professora Aida e a Bruna, né, por terem feito as vossas explicações e apresentações. A gente abre, né, a todos presentes para tirarem dúvidas, né, para questionarem, enfim, fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas que desejarem. Eu peço, só para a gente seguir aqui uma questão de ordem, né, levanta a mãozinha, porque isso vai ficar marcado quem levantou a mão e a gente vai chamando, tá bom? Professor Tiago Vitor, nosso coordenador do Espaço Maker, por gentileza. Olá a todos,
Bom dia. Primeiro, gostaria de parabenizar, né, o professor Vitor, a professora Viviane, pela condução, pela realização desse evento. As introduções, né, da pró-reitora e dos demais, tá? E agradecer também a palestra, né, de ambas. Foi muito, muito interessante. E fica aí essa palestra como um exemplo do que pode ser feito, do que a gente pode fazer lá no IF Maker, né? E que é um espaço que é novo, né? A gente ainda está em construção, tá? Mas que é uma visão que muito, assim, quando a gente fala, né, do IF Maker, que é algo que eu aprender fazendo, e foca, né, numa impressora 3D, né, num equipamentos, né, que são mais voltados para o pessoal das ciências, vamos dizer assim, a gente observa nessas palestras, nesses exemplos, que, na verdade, várias outras áreas do conhecimento também são contempladas com esse laboratório, com esses equipamentos. E essas palestras servem para que os estudantes e os professores e os servidores observem e vejam que não é só a área de exatas que pode ser contemplado com essas tecnologias, né? Então, eu acho muito importante a divulgação desse conhecimento para a gente poder desmistificar, né? Quebrar essas barreiras que muitos possuem, né? Certo? Então realmente estão de parabéns, tá? O Erivan. Fica à vontade, Erivan. Pronto. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Na verdade, eram duas perguntas para a professora Bruna a respeito do projeto. Não sei se... Ou eu faço... Fica à vontade. Pronto. A pergunta para a professora Bruna era em relação ao centro lá, se tinha relato de alguns estudantes que não são oriundos da região, que procuram o centro para ter a educação. Aqui é muito comum alguns estudantes que têm a deficiência, eles procurarem uma escola que consiga ensiná-los distante da sua região, né? Eu sou do Cabo Santo Agostinho, e aí é comum alguns estudantes se deslocarem para a capital para poder ter esse ensino regular. Eu queria saber se é comum alguns estudantes aí no centro serem oriundos de regiões distantes do IFRS. Bom, antes de responder, eu só quero fazer uma pequena pausa aqui para parabenizar a professora Aida pelos projetos maravilhosos, assim, também fiquei encantada com os projetos que vocês estão desenvolvendo aí. Então, parabéns para vocês e para a equipe toda. Bom, respondendo a pergunta, sim, é muito comum a gente receber estudantes de outras regiões, porque sabem que no IFRS vão conseguir dar conta de estudar, né? Então, o que acontece? Nós temos construímos ao longo dos anos o processo seletivo acessível também. Então, a gente tem, por exemplo, editais do processo seletivo acessíveis, a inscrição acessível, o processo em si, a prova acessível. Então, muitas vezes, o estudante, sabendo que a gente já pelo começo, já começa oferecendo acessibilidade, ele pensa, opa, ali eu acho que eu vou conseguir. E muitas vezes, até no boca a boca mesmo, conhecendo outros estudantes com deficiência que passaram pela instituição e tiveram o atendimento que eles precisavam, né? Então, às vezes, chegam pessoas de outros locais, dizendo, olha, eu vim estudar no IFE, porque eu sei que aqui eu vou conseguir estudar, porque eu estudava em outra escola, enfim, e lá eu não tinha isso, e aqui eu sei que tem, né? E, então, isso acontece muito, é muito comum, e, infelizmente, porque a gente gostaria que outras instituições também oferecessem isso, e é muito comum também estudantes de outras escolas nos procurarem porque precisam de alguma adaptação. E, então, a gente tem, na medida do possível, feito alguns projetos para contemplar a comunidade externa também. Então, a gente fez um projeto no ano passado para distribuir tecnologia assistiva para salas de recursos das escolas da cidade, né?
porque a gente percebeu que muitas vezes as salas de recursos não têm aquilo, o básico, às vezes, da tecnologia assistiva que aqueles estudantes precisam. Então, sim, é muito comum acontecer isso. Massa. Professora, eu vou aproveitar, vou fazer uma outra pergunta que eu estava, durante a apresentação, anotei aqui, eu fiquei me perguntando. Era em relação ao custo de produção do livro em Braille. Teve uma parte lá que eu vi até uma parte do livro colorido, não foi? Que a senhora mostrou lá, tinha uma parte azul, uma parte que tinha uma mudança da coloração. Aí eu queria saber se o campus, como é feita essa produção, né? Porque eu acho que a produção do livro em Braille, ele é um pouco mais caro do que o livro convencional, onde a gente só imprime as páginas lá, a gente tem uma máquina para fazer essa produção. E aí, como é feita essa produção para o estudante? O estudante, ele tem um prazo para solicitar a impressão desse livro? Ou como a escola já produz esse livro? Como é feito, né? Bom, nos casos da produção em Braille, a gente tem a sorte de ter um servidor na instituição que é cego e trabalhou na Associação de Pessoa com Deficiência Visual e sabe usar as impressoras Braille maravilhosamente bem. Então, assim, quando a gente tem casos de estudantes que precisam do livro em Braille, sim, ele precisa solicitar com antecedência. O núcleo de atendimento aos estudantes com deficiência daquele campus faz a solicitação para nós, e aí, então, a gente começa a produção. Demora, dependendo do tamanho do livro, né, é um processo mais demorado, mas o mais difícil é ter alguém que tenha o conhecimento para trabalhar com os softwares e para trabalhar com a impressora Braille. Então, a gente tem essa pessoa na instituição que faz isso muito bem, mas não é tão comum a gente ter que fazer livros inteiros em Braille, tá? É muito mais comum, por se tratarem de estudantes adultos, né, que eles usem o leitor de tela e utilizem o livro em forma digital. Então, é muito mais comum a gente fazer uma adaptação em um livro digital do que transformar um livro para Braille. Acontece muito mais. E é mais rápido também, né? Então, a gente trabalha muito livros que estão em PDF, por exemplo. Então, a gente usa um editor de PDF, edita aquele livro inteiro para que ele fique com um bom nível de acessibilidade para a pessoa usar o seu leitor de tela. Que daí ela tem bastante autonomia, né? Até para pular entre capítulos, fica muito mais rápido para a pessoa navegar. Então, sim, a gente faz essas adaptações para Braille, mas não é o mais comum dentro da instituição. Perfeito. Obrigadão, pessoal. Professor, fica à vontade. Posso perguntar? Pode, fica à vontade, professor. Beleza. Parabéns aí pela apresentação da professora Bruna e da professora Aida, certo? Durante o meu percurso como engenheiro mecânico, eu projetei diversas coisas de tecnologia assistiva, certo? Foi um colega nosso sofreu um acidente e ficou acamado, aí ele gostava muito de ler. Aí nós desenvolvemos um dispositivo que pegasse o livro, fixasse na cama e com um bastão ele pudesse virar a página, né? A segunda coisa que eu projetei foi o seguinte, foi um banquinho, porque a senhora que era cadeirante, ela tinha um problema de espaço na casa dela para ir tomar banho, aí a gente projetou um banquinho, certo? E a terceira coisa foi um estudante do instituto, né, que ela tinha um problema de deficiência de assimilação, e a gente trabalhou junto com outros estudantes para orientar ela, certo? Disso tudo, o que deixa assim, que ficou marcado, é que a gente se apega muito a essas pessoas que a gente ajuda, né? Não é verdade? É ou não é? Aí a gente fica assim, cada vez querendo toda vez mais, né? Cada vez mais, cada vez mais. Isso aí foi um ponto positivo, certo?
o trabalho tanto da professora Bruna, né, como da professora Ida, né, parabéns aí, né, e uma coisa que eu queria deixar, né, o seguinte, que certa vez um cadeirante chegou para mim, o seguinte, professor Edson, é o seguinte, hoje, por exemplo, vou dar uma sugestão, no instituto que a gente foi recentemente, foi o Instituto de Abreu e Lima, do campus Abreu e Lima. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que fui ver foi a questão das escadas. Aí tem as escadas e tem as rampas. O piso tátil, né? Tudo bem, né? Aí essa escola nova está enquadrada dentro dos processos de acessibilidade, né? Agora, a pessoa disse, olha, professor, por que o senhor não inventa uma cadeira, né, que possa subir escada? Está entendendo? Uma cadeira de roda que ele possa subir as escadas. Aí ele contra-argumentou, eu digo, mas rapaz, porque tem algumas coisas que já estão se modificando. Mas ele argumentou o seguinte, porque na condição dele, ele está vivendo atual. Daqui que todas as empresas, né, todos os locais tenham se modificado para ser acessível, né, ele vai ter que perder muitas oportunidades. Aí por que você não desenvolve uma cadeira que você suba um degrau, prenda, né, aí você possa subir o outro, possa subir o outro, possa subir o outro, né? Aí eu digo, é interessante a ideia, aí eu dou a proposta aí para vocês, tá? Inclusive até o nosso lá, o Instituto, pode trabalhar em cima disso, mas tá aí, a pergunta aí é essa, se pode ser desenvolvido, tanto nos dois laboratórios, alguma coisa desse sentido de uma cadeira que possa subir a escada para ter mais acessibilidade aos cadeirantes, certo? Porque na nossa instituição teve um servidor que ele trabalhava, ele era administrativo. Eu ficava desesperado quando ele ia pegar o ônibus. Sabe por quê? Eu pegava meu carro e ia embora. Eu digo, meu filho, você tem uma carona. Ele não podia, porque a cadeira dele não podia ser desmontada. Não podia ser fechada, é fixa, entendeu? Tem a bateria, tem tudo. Aí eu ficava desesperado, que eu ficava esperando o ônibus chegar. Rapaz, isso, meu sentimento, eu ficava traumatizado, que eu não podia ajudar isso aí. Está entendendo, professora Bruna? Eu não podia ajudar. E tanto é que ele, inclusive, até sofreu um acidente aí por conta disso, né? Mas é isso aí. Tente aí pensar se desenvolver uma cadeira para subir escada aí. A minha proposta aí, ok? É assim mesmo que a gente fica, né? A gente fica querendo resolver todo dia. Meu Deus, sem esse problema, como é que a gente vai fazer? Eu acho que solução, né? Sempre se encontra. Isso vai dar criatividade. E quando você junta, né, o problema com os diferentes saberes, você termina encontrando uma solução. Tem uma coisa aqui que me deixa encucada, que Carlão, um dos problemas era a questão exatamente de pegar ônibus, que ele não pode ficar só numa parada de ônibus, porque ele precisa que alguém diga para ele qual é o ônibus que está chegando, ele é cego. Então, a gente imaginou o aplicativo para ajudar, tem outro professor aqui da escola que imaginou um equipamento para conversar com o ônibus e fazer essa leitura para ele. Então, para cego, a gente imagina algumas formas para auxiliar. Para o cadeirante, né, entrar num carro ou subir uma escada, a coisa parece ser mais complicada, mas eu confio muito na capacidade, né, tecnológica de conhecimento e na criatividade. Vamos encontrar, né? O negócio é começar a pensar. Porque às vezes você só pensa na rampa, mas pode pensar no outro caminho, né? Professora Ida, eu acompanho Instagram, né? Aí de vez em quando aparece, sem querer, aparece no meu Instagram algumas coisas, né? Assim, interessante na área de mecânica, na área de coisa. O que eu achei interessante foi o seguinte, que tinha um desses filmes que aparece assim de vez em quando, né? Um filmezinho, né? Que tinha uma pessoa
subindo a escada com uma geladeira, tá? Agora, o sistema que ele usava tinha uma rodinha que ele era assim, 2 rodinhas assim e um pivô no meio, de modo que compensasse as alturas das 2 escadas, tá? Dos 2 degraus, que é geralmente 20 centímetros, 25 centímetros. Aí ele fazia não sei o que ele subia aqui, ia para o outro, não sei o que. Aí eu me associei àquele, o rapaz que era cadeirante que me pediu isso aí. Eu disse, rapaz, isso aí, eu acho que o caminho é por aí. Ou seja, ele utilizava para subir uma geladeira dentro, numa escada, né? Aí eu digo, se ele sobe uma geladeira, que é um volume muito grande, ele pode subir uma pessoa, né? Somente na cadeira. Tem um filme que eu assisti recentemente, que a menina era cadeirante, conhecia muito a eletrônica, ela fazia algumas coisas para resolver o problema dela, e na casa dela tinha um elevador para a cadeira dela, encaixava na lateral e aquele elevador deslizava a cadeira. Então, com certeza, tem vários caminhos, né? Esse de deslizar a cadeira, de fazer esse encaixe, talvez seja o mais simples do que ficar... E rápido, né? Porque você ficar movendo até subir pode complicar, mas mais uma vez, precisa ter instalado aquele elevador, né? E no caso ele quer uma coisa que seja da cadeira dele, que ele consiga resolver em qualquer lugar que ele chegue. Isso. Ok. Só para complementar rapidinho, sim, é verdade mesmo, a gente fica tentando resolver tudo que aparece, assim, né? E nesse caso da cadeira de rodas, e em outros casos também, o que eu sugiro, por experiência, trabalhando com tecnologia assistiva e desenvolvimento, primeiro passo, pesquisem tudo que já existe. Assim, façam uma ampla pesquisa no que já existe, porque muitas vezes nós aqui trabalhamos em recursos que já existiam, a gente já poderia ter pego alguma tecnologia e só melhorado ou adaptado, né? Então a gente acabou reinventando a roda muitas vezes, por pular esse passo, né? Então é importante a gente fazer essa verificação. E realmente, no caso da cadeira de rodas, a gente precisa considerar que as cadeiras de rodas são diferentes entre si, né? A cadeira de rodas, ela é uma extensão do corpo da pessoa, ela é feita para aquela pessoa. Então, daqui a pouco, se você vai fazer uma adaptação para uma cadeira de rodas, talvez isso não funcione para as outras. Então, isso tem que considerar. Por isso que essa questão da plataforma, existe uma plataforma que ela é acoplada ao corrimão da escada, a pessoa encaixa a sua cadeira ali e a plataforma sobe, né? Então, nesse caso, as cadeiras de rodas, de modo geral, todas caberiam ali e funcionaria. Quando a gente faz uma adaptação para uma única cadeira de rodas, a gente corre o risco de não contemplar outras pessoas. Então, a gente tem também que pensar um pouco nesse sentido, justamente. E as escadas são diferentes também, os degraus são diferentes. Então, a gente tem que considerar a extensão do degrau, o tamanho da roda daquela cadeira de rodas. Então, tem muitas... A cadeira é motorizada, não é motorizada? Como é que é o mecanismo ali dentro? São muitos fatores a serem considerados, né? E quando a gente desenvolve TA, a gente tenta, claro, resolver aquele problema, mas pensar que aquele recurso possa ser usado por muitas pessoas, né? Não apenas para aquela questão. Então, super importante fazer uma pesquisa, né? Plataformas de acessibilidade, recursos. Eu sei um pouco disso porque eu estou pesquisando isso justamente. Não para o meu trabalho, mas para os meus pais, porque os meus pais agora são idosos, com dificuldade de mobilidade, e eles já não conseguem mais subir a escada da casa deles. Então, assim, pesquisando o que já existe para isso. Assim, é difícil encontrar, as empresas cobram valores absurdos na área de acessibilidade, e por isso acho tão importante esses projetos também, para a gente baratear um pouco isso, porque as pessoas precisam cada vez mais, e infelizmente tudo que é na área de acessibilidade é muito caro. Tecnologia assistiva é cara. Então, para produzir não é caro. Por exemplo, um acionador que a gente faz no CTA, a gente produz com R$10. Se a pessoa vai comprar esse acionador, vai custar R$200.
né? Um acionador. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? São muitas questões para serem pensadas, mas é possível. É possível. Um fato que eu acho interessante, assim, ambos, né, que falou, mas a professora Bruna se expressou melhor, foi o que eu gostei mais, porque eu tenho um certo gosto por fazer maquetes, essas coisas tudinho, né, desenvolver a criatividade. E eu ficava olhando assim o seu material, tudinho, eu digo aí, é tudo assim, material interessante, tá? Agora, a pergunta é o seguinte: sempre tem que ter um profissional da área de saúde para desenvolver uma atividade? Isso é uma regra básica ou a pessoa assim? Porque para não ter problemas de você tentar ajudar, mas você, na verdade, está piorando, né? No caso de estudantes com deficiência física, sempre que a gente vai explorar algum movimento desse estudante, eu vou fazer um teste para ver qual tipo de acionador ele consegue usar. E ele vai fazer esse movimento repetidamente ao longo da vida dele. Então, eu tenho que conversar com o fisioterapeuta para verificar, ele pode fazer esse movimento ou vai causar uma lesão, né? Então, às vezes, o fisioterapeuta participa desses testes, momentos de testes, e ele vai dizendo, olha, se ele pressionar esse acionador de forma repetitiva, vai causar uma lesão aqui no ombro, porque veja como ele está botando tensão quando ele faz, né? Então, esse olhar a gente não tem, né? Então, nesses casos em que a gente vai usar algum movimento do estudante de forma repetitiva, sim, a gente precisa de uma verificação, de uma avaliação, um apoio de um profissional de saúde. Ok. Obrigado aí. Professor Edson, obrigado pelas perguntas. Antes de passar para o Paulo, só fazer aqui um recorte, Bruna, professora Aida. No campus Ipojuca, a gente tem um curso de segurança do trabalho, né? A professora Rosemary está aqui. Perdão se eu não estou vendo mais outro colega da área, porque eu estou com o enquadramento da professora Rose. E assim, a gente tem também professores da área de saúde no campus, né? Que essa interface que o professor Edson nos traz, ela já está muito mais próxima da gente, nessa possibilidade dessa interação, né? Inclusive para entendendo que existe uma multidisciplinaridade muito grande quando a gente fala de tecnologia assistiva, né? Isso que você nos trouxe, isso que a professora Aida nos trouxe, né? Não só na validação da tecnologia, né? Uma vez que ela é pensada para solucionar um determinado problema, mas também no pensar da solução, né? A gente, o Carlão, ele está conosco, né, com a professora Aida, né? Na validação, né? Mas também está no pensar da tecnologia, né? O que a fase anterior de se chegar num determinado produto, né, fruto de um desenvolvimento tecnológico, né. Eu passo a palavra agora para o Paulo, né. Fique à vontade, Paulo. Olá, bom dia. Minha pergunta é para a professora Aida e é sobre os óculos que ela mostrou. Qual o microcontrolador que vocês estão usando para fazer o procedimento, né, para saber qual a distância do objeto quando usa o sensor ultrassônico e qual o sistema de bateria que estão usando e qual o tempo que ele segura esse óculos sendo usado, né? Qual o tempo que ele dura? Eu vou colocar aqui a imagem, tá, dos óculos. Tá vendo aí? A gente está na versão que a gente chama 2.0 dos óculos. A primeira versão a gente trabalhava com Arduino Mini, né? Só que a gente foi acoplando novas funções aos óculos e incluiu a geração do som nos óculos, antes era no aplicativo, vibração, etc. Não deu para trabalhar mais com Arduino, então a gente migrou para ESP32, esse microcontrolador que está aqui. A gente conseguiu mais portas, mais capacidade de trabalho. Hoje era um grande problema, deixa eu também colocar aqui, talvez eu consiga mostrar. A gente tem um site.
Vocês estão vendo aqui, essa primeira versão, a gente usava a bateria acoplada, tá certo, nos óculos, e ficava muito pesado. A gente tem um vídeo aqui, mas eu não vou passar o vídeo não, tá? Esse é Carlão, né, Aida? Só para fazer uma... Carlão, Eu queria ir para o site. Aí a gente ia ver melhor. Aí eu cliquei no... Pronto. Então, a gente usava... Está demorando aqui para carregar, pessoal. A gente usava a bateria nos óculos. E foi a primeira reclamação de Carlão, foi o peso. Porque com a bateria nos óculos, em 5 minutos, aquilo começou a pesar no nariz dele, e depois de 10 minutos de teste, ele estava machucado. Ele colocou papel, tentou usar várias soluções e não conseguiu. Aí a gente, não, então vamos usar a bateria do celular, porque hoje todo mundo está com o celular junto, né? É difícil você ver uma pessoa sem ter um celular no bolso, na bolsa, então vamos usar a bateria do celular para carregar, e aí a gente tirou esse peso dos óculos. Então, hoje a gente tem 2 soluções: ou você usa uma bateria externa e coloca no bolso ou na bolsa, ou carrega no próprio celular. E aí a duração é grande, tá certo? Porque a ideia é que ele ligue os óculos só no momento que ele estiver se deslocando. Porque essa história de ficar gerando som ou vibração, se o cego estiver sentado trabalhando, isso não vai ajudar em nada, vai atrapalhar, né? Porque vai ficar gerando o som do que está ao redor dele sem nenhuma utilidade. Então, ele vai ligar somente quando ele estiver se deslocando, e os óculos funcionam de forma complementar, só para avisar obstáculos da cintura para cima, tá? Da cintura para baixo, ele continua usando a bengala dele. Então, durante o deslocamento, ele liga e o óculos fica avisando desses obstáculos. Parou o deslocamento, sentou, ele desliga, e aí o consumo é muito baixo. Realmente a gente não tem um estudo de quanto tempo, mas é muito pouco que consome, não atrapalha em nada, nem o celular, nem a bateria externa. Às vezes eu carrego a bateria e saio para demonstrar, para testar, passa 2, 3 meses e não descarrega, tá? O consumo é muito baixo. Tinha mais alguma outra pergunta? Eram essas 2. Foi apenas essas 2 mesmo. Obrigado pela resposta. Nada. Obrigado, Paulo. Professora Viviane? Vitor, eu vou passar minha vez para Tiago, porque ele pediu para falar antes. Se tem alguma coisa a ver com o que já foi falado. Depois eu falo. Professor Tiago? Isso, obrigado. Queria agradecer a Paulo pela pergunta, tá? A professora Aida. E Paulo, ele é um integrante, tá, do projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo lá no campus, e a gente está encontrando essas dificuldades, entendeu? De bateria, de duração de bateria. Então, a gente teve que encontrar outras estratégias, né, utilizando o Arduino para poder fazer um monitoramento, que nós, ao contrário, né, do seu uso, que é um monitoramento momentâneo, posso dizer assim, o nosso é contínuo. Então, a gente está enfrentando essa dificuldade, tá? Então, foi muito interessante a pergunta que ele fez, para nos auxiliar, né, nesse nosso desenvolvimento, tá? Era apenas isso, né? Só agradecer, tá? Por ter contribuído. Obrigado, professor. Professora Viviane? Pronto. Era só para fazer uma observação, assim, um olhar mais amplo, né? Agradecer demais a Bruna e a Aida por terem, e a Vitor, né, por ter tido a ideia aí de trazer esse tema, porque tirou a gente do nosso mundinho, né? A gente fica no nosso mundinho. Eu estou no mundinho da burocracia agora, mas aí os professores no seu mundinho das suas disciplinas, os estudantes também no mundinho das notas, do que é acadêmico e tudo mais, e a gente deixa de perceber o quanto a instituição da gente é importante, né? E o quanto a gente pode fazer, quais são as potencialidades que a gente tem. Então, eu acho que serviu para a gente aprender um pouco mais e para a gente se motivar também no nosso trabalho, né? Nosso trabalho não precisa ser um fardo, né? A gente já faz um trabalho muito bacana na educação, né? Se fosse a educação, já seria
uma coisa muito boa, mas além da educação, essa questão da prestação do serviço social, né? De levar a solução para a sociedade do que ela precisa. Então, agradeço demais a Aida e a Bruna e a Vitor por terem tirado a gente do nosso mundinho hoje. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade maravilhosa. É uma troca, né? A gente está sempre aprendendo. E essa questão, né, de estimular mais pessoas a trabalharem com tecnologia assistiva, que eu acho que, assim, pode ser um norte também para diversas pesquisas dos diferentes campos do IF, né? Porque a gente consegue unir esses diferentes saberes. Tem professores aqui que usam tecnologia assistiva para ensinar geografia, e assim a gente consegue unir os saberes, resolver o problema das pessoas que precisam, das pessoas com deficiência, e estimular os nossos estudantes, né, a praticar aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Então, eu acho, assim, eu sou apaixonada por essa área, e eu acho que é muito gratificante, sim, trabalhar isso aí, tanto com os nossos estudantes, quanto auxiliando as pessoas. A gente é que agradece, né? Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Aida, para a professora Bruna? Não? Eu sei, professora, a senhora já está no seu horário de almoço. Bem, minha gente, a gente cumpriu aí o nosso horário, né? Estava previsto aí 2 horas de atividade, né? A mostra de extensão, Bruna, ela é no tempo de desenvolvimento dos projetos de extensão, né? Ela é um marco para dar um feedback com relação ao andamento dos projetos, né? Para no final do ano a gente tem um outro evento, chama-se Encontro de Extensão, que é o ENEST, né? Que aí é a apresentação final dos resultados desse projeto. Então, é uma apresentação dos resultados parciais dos projetos, né? E dentro da temática, como eu expliquei a todos, né, que é a parte da inclusão social, dentro do campus Ipojuca, na execução da mostra, a gente optou por trazer a visão da inclusão social, né, nessa pegada mais tecnológica por meio da tecnologia assistiva, né? Até para tentar plantar aqui uma sementinha, né, para que as pessoas visualizem as possibilidades, né, que a gente possa desenvolver em colaboração, inclusive, com vocês, né, pela expertise que vocês já nos trazem, para também poder dar um pouco de contribuição, né, nessa área com relação ao que a gente pode fazer no campus Ipojuca. E é muita coisa que a gente pode fazer, viu? A gente tem curso de mecânica, curso de segurança do trabalho, curso de naval, curso de química, petroquímica, automação, né, licenciatura, né, e isso tudo pode contribuir, fora os integrados, né, isso tudo pode contribuir para a gente estimular que as pessoas pensem fora da caixa, daquilo que é normal para eles, mas que os demais, muitas vezes, precisam de um olhar de ajuda nesse sentido de desenvolver tecnologias que possam facilitar, né, a vida das pessoas que precisam. E, através das tecnologias assistivas, eu visualizo algo muito interessante para a gente começar, sim, no contexto do campus. É uma possibilidade. Então, desde já agradeço, Bruna, pelo aceite do convite, né? Muito obrigado, parceiro aí que sempre está conosco no contexto do IFPE, da professora Aida também, né, trazendo sua visão e sua expertise aí no desenvolvimento de projetos. E acho que a gente pode contar com você, né? Caso tenha alguma dúvida depois do evento, que os colegas queiram entrar em contato, acredito que a gente possa contar com a contribuição de vocês. Muito obrigado. À disposição sempre, tá? Obrigada a vocês. Minha gente, só para finalizar, agradeço a todos os presentes, né, a professora Viviane, né, que esteve conosco, né, a todos os professores e professoras que são orientadores do projeto de extensão, aos técnicos administrativos que também se façam presentes, aos bolsistas e voluntários que estão aqui acompanhando, né, esse momento da mostra de extensão, e lembrar que lá no ambiente do IVEN3, que é por onde a gente está promovendo a mostra, todos os vídeos dos projetos já estão lançados, né, para que vocês possam contemplar o que está sendo feito pelos colegas, né, ao longo desses 6 meses de atividades de projetos de extensão, tá bom?
Então, fiquem à vontade para entrar na plataforma e assistir os vídeos, que vale a pena a gente trocar figurinhas, né? Mesmo que a gente não possa estar presencialmente, né, juntos, mas usando um pouco de tecnologia, a gente nos conforta, pelo menos, da gente se visualizar, né, e pelo menos escutar o que o outro tem a dizer com os projetos que estão em desenvolvimento. Então, muito obrigado a todos. Alguém quer dar uma palavrinha final? Não? Então, bom almoço. Obrigado, Bruna. Obrigado, Aida, novamente. Obrigado a todos.